Se tivesse uma embalagem lá de 300 litros de algum produto considerado combustível, a condição de trabalho desse funcionário ao acessar esse ambiente de estoque seria uma condição de periculosidade. Uma vez eu fui questionado por um funcionário que esse atuava adentrando no interior de um estoque de produtos químicos, né? E esse me perguntou o seguinte: Rodrigo, o fato de eu adentrar, nesse estoque de produtos químicos para retirar alguns produtos ou fazer algum tipo de conferência do material, e nesse estoque o chuveiro lava-óleos, este estava em manutenção, ele não estava em funcionamento, não estava em pleno funcionamento. Essa condição de acesso num local onde o lava-óleos ele não existe, ou ele naquele momento não está em pleno funcionamento, ele me expõe, coloca essa pessoa em condição de periculosidade? Ele precisa receber a periculosidade por conta disso? E a resposta nessa condição bem específica desse funcionário é não. Essa condição, ou o fato daquele estoque não possuir um sistema de lava-óleos, ou esse, naquele momento do acesso, estar fora de operação, não expõe ele a uma condição de periculosidade. Justamente porque isso não está expressado diretamente aí na norma regulamentadora que fala sobre a condição de periculosidade, a NR16. É claro que é uma condição que deve ser evitado, A minha recomendação técnica seria que a empresa ela fizesse a manutenção daquele sistema lava-óleos o quanto antes. Até porque se alguém, no momento da manipulação de algum produto químico, porventura precisar, por conta de alguma contaminação ou acidente, usar aquele equipamento, ele não vai fazer esse uso, Então essa condição não expõe o funcionário à periculosidade. Mas, aproveitando o assunto, o que é importante a gente saber? Não só essa condição pode expor um funcionário ao risco, à periculosidade, mas outras condições que essas sim estão expressas na norma regulamentadora, como periculosas. Um exemplo, se esse estoque de inflamável tiver lá armazenado algum produto, estoque de inflamável não, estoque de produto químico, tiver algum produto lá armazenado considerado inflamável ou combustível, e nas condições expressas em norma, então dependendo do tipo de recipiente que estão esses produtos, nas embalagens que estão esses produtos, principalmente no tocante das quantidades. Não quantidade, por exemplo, 50 embalagens de 5 litros, ou 100 embalagens de 1 litro. O problema não é a quantidade em si das embalagens, mas o volume de cada embalagem. Então, por exemplo, se tivesse uma embalagem lá de 300 litros de algum produto considerado combustível, a condição de trabalho desse funcionário ao acessar esse ambiente de estoque seria uma condição de periculosidade. Ele estaria exposto a uma condição periculosa nesse momento. Mas lembrando, não é por conta do lava-óleos, não é por conta da quantidade de embalagens pequenas, por exemplo, mas seria o volume de uma embalagem que essa excede o que a norma regulamentadora especifica. Então existem alguns detalhes para a gente enquadrar a periculosidade, e às vezes a gente se confunde um pouco nisso. Então só para dar como exemplo para vocês, onde muitas vezes pela visão de alguém que não é especialista no assunto, ele até acredita ser periculoso, e às vezes não é, mas algumas coisas que a gente não se atenta pode levar à condição de periculosidade.